Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Use Penha para você. Vamos ouvir hoje mais uma reflexão sobre a vida, baseada nos conceitos filosóficos, científicos e religiosos da doutrina espírita, e conseguir transmitir para o maior número de pessoas esses conhecimentos. Esperamos que gostem. Olá, meus queridos amigos, meu nome é Gesualdo e hoje falaremos um pouco sobre o Natal do Cristo Jesus. Cristo vem de cristal, de algo puro, Cristo de Deus. Há muitas religiões que consideram Jesus o próprio Deus, como se Jesus fosse a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Embora em várias partes da Bíblia, do Evangelho, ele tenha dito que ele não era Deus. Me chamas de bom? Disse por Mancebo, que o tratou de bom mestre. Bom é somente Deus. Mas eu não acho estranho que algumas religiões ou doutrinas considerem Jesus Deus por conta da distância espiritual que nos separa dele. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, Psicografia de Chico Xavier, conta-nos que as hostes celestes, os espíritos de escola, os ministros de Deus, construtores de mundos e governadores espirituais dos mundos, se reuniram no entorno do orbe terreno apenas 2 vezes até hoje. A primeira vez, quando a Terra recentemente estava desprendida da nebulosa solar, passando por um processo de resfriamento, e naquele momento Jesus foi designado a ser governador espiritual da Terra. E na segunda vez, as hostes celestes se reuniram novamente para anunciar o nascimento de Jesus. Então os profetas antigos já vinham anunciando que Jesus viria, e com minúcias de detalhes. Ele nasceria de uma virgem, ele nasceria em Belém de Eufrates. Então já havia profecias anunciando isso. Então o encarne de Jesus aqui na Terra foi muito bem preparado. A mãe dele, os discípulos, o pai dele já foi previamente preparado e reencarnaram antes dele para recebê-lo. Maria, mãe de Jesus, filha de Joaquim e Ana, 2 homens, um casal já ancião, né, que haviam desencarnado, e Maria foi viver no templo, participando de um coral chamado As Virgens de Sião. E José, que havia ficado viúvo da sua esposa Débora, recentemente viúvo, bateu nas portas do templo requisitando uma esposa, porque era uma prerrogativa da linhagem de Davi. Então, naquela época, a escolha da noiva era feita por sorteio, e Maria foi sorteada. Aí lembraram-se da tarde anterior, em que ela havia orado no seu canto de oração, e o anjo Gabriel apareceu para ela, dizendo que ela seria mãe do Cristo de Deus, do Salvador, de Emmanuel, que significa Deus conosco. E ela estranhou: mas como que eu vou ser mãe se eu não conheço o homem, se eu não sou casada? Na tarde seguinte, no dia seguinte, quando bateram na porta do templo e José solicitou uma esposa, foi feito o sorteio e ela foi a sorteada, ela lembrou-se da tarde anterior, quando ela orava e teve aquele encontro com o anjo Gabriel. Então Jesus viria ao mundo através de Maria. Ela então casou-se com José. Jesus nasceu em Belém, como as profecias haviam anunciado, e nasceu na terra somente para nos ensinar a amar, pedindo-nos que nos amássemos uns aos outros como ele nos amou, mas que nos amássemos com acento, senão ficaria amassemos uns aos outros. Chico Xavier dizia, com muita propriedade, que Jesus não nos pediu grandes sacrifícios, não, que atravessássemos o Oceano Atlântico a nado, que escalássemos o Everest, não. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros como ele nos amou. E assim viveu Jesus, somente para nos amar. Dizem que Jesus morreu por nós. Não, eu não acredito nisso. Jesus viveu por nós. Jesus morreu por nossas mãos. Fomos nós que o matamos. Nesse sentido, Jesus morreu por nós. Nesse sentido, de que nós matamos um justo. O único justo que passou pela terra, os homens o mataram. João fala em seu evangelho que a luz veio ao mundo e o mundo preferiu as trevas. Jesus é a luz do mundo. Jesus é o nosso Redentor. Precisamos seguir o seu evangelho, porque seguindo o seu evangelho teremos um grande tesouro dentro do coração.
Eu até escrevi uma poesia onde mais ou menos narra a história de Jesus. Profetas profetizaram que o amor haveria de nascer, que o planeta iria receber a essência do amor mais que profundo. O anjo Gabriel anunciou e Maria foi a escolhida para conceber a luz da vida, por seu ventre o amor viria ao mundo. E o Verbo se fez carne para nos mostrar a estrada que nos conduz à morada da plena felicidade. Foi um ser inesquecível, expressão de puro amor, luz de imenso esplendor, caminho, vida e verdade. E este ser divinal só nasceu para amar e ao mundo iluminar com a sua divina luz. Que o Natal seja afinal todo dia em nossa vida, que possamos dar guarida no coração a Jesus. Um felicíssimo Natal a todos e que Jesus nos abençoe. Obrigado por ter ouvido até o fim o podcast Use Penha para você. Em breve, mais episódios. Fiquem com Deus.